Em certa ocasião, eu assisti a um palestrante falar do prazer ligado à raiva, que quando estava com raiva, ele sentia uma potência, uma força muito grande que envolvia aquela vontade de quebrar, destruir, de afrontar, de causar, chamar atenção. E enquanto ele falava de alguns exemplos, deixava claro o quanto resfolegava de satisfação ao dar vazão à raiva. Num misto de estranhamento e de compreensão, eu percebi que o tema merecia melhor análise. E parece que Aristóteles é quem primeiro busca definir o que é isto a que chamamos de raiva e as suas complexidades. Para Aristóteles, raiva é um desejo que nasce de uma dor, mas migra para um prazer como uma espécie de satisfação antecipada pela vingança imaginada. A raiva não é algo que surge do nada. Ela é causada por um fato que a desencadeia. Entretanto, não é uma simples reação biológica, instintiva, natural ou automática. A raiva é fruto da interpretação que o sujeito faz do fato, não puro fruto do fato. Sêneca lembra que a raiva é uma reação humana, depende da racionalidade, não é força cega. Para Aristóteles, o estopim da raiva é a desconsideração. Quando a pessoa se sente menosprezada, diminuída, preterida, ridicularizada ou algo semelhante, partindo daquelas pessoas ou daquela pessoa de quem ela não esperava. A questão é que esta interpretação pode partir de um fato concreto ou de um fato imaginado, de uma fantasia sobre algo que alguém tivesse feito ou quisesse fazer. Da interpretação deste fato real ou imaginado, nasce um desejo de vingança, e tal desejo carrega uma expectativa não só do seu acontecer, como das consequências desse acontecer. O quanto irá doer no outro aquilo que lhe fará. Aristóteles compara essa imaginação ao sonho, e enquanto sonhamos, vivemos o sonho, e neste caso, o sonho é a vingança imaginada. Aristóteles entende a raiva como um sentimento que se prolonga, sobrevivendo com a recordação da desconsideração sofrida e pela reflexão sobre a recordação. Ela nasce na dor e permanece pela dor da recordação, e se mistura ao prazer de imaginar, revidar. A persistência da dor insuflando a vingança. Aí está a raiva. Precisamos entender que, na visão do filósofo Stagirita, é a desconsideração a motivação da raiva, acima de qualquer outros prejuízos. Alguém pode lhe ferir e isso não causar raiva se a pessoa não estava lhe menosprezando. E lembremos, esse desprezo deve ser praticado por alguém de quem não se esperaria ou não deveria vir, o que deixa ainda mais evidente não ser um mero reflexo, mas fruto de uma reflexão. É que aquilo que não tem relação conosco é algo a que não damos valor. Então, quando não se dá valor a quem tem relação conosco, é torná-lo exilado de nós, expulso de nossa vida, de nossos interesses, de nossos valores. O que agrava a desconsideração é quando ela aparece como despeito, que é impedir que o outro realize o que deseja, apenas e simplesmente com a finalidade de que ele não consiga realizar. O que pratica a desconsideração por despeito não quer vantagem pessoal,
A única explicação para a frustração gratuita dos objetivos do outro, de acordo com Aristóteles, é que o indivíduo nem o teme, nem busca sua amizade. Ele então é considerado fútil, seja para o bem ou para o mal, o que para Aristóteles é justamente a definição de falta de valor. É o que explica o Dr. David Constant. Aliás, quando alguém causa dano a outro tentando beneficiar a si mesmo numa disputa por uma vantagem, geralmente não causa reação tão profunda quanto no caso do despeito, por pura desconsideração ao valor de outro. Infelizmente, a desconsideração pode chegar a nível mais vil, o nível da híbris, aquela atitude da qual já falamos num outro episódio, e que se define por zombar, tripudiar sobre o infortúnio alheio, envergonhar, ultrajar o outro simplesmente por não ver nele nada que lhe fizesse merecer qualquer tratamento digno, ou pior ainda, por puro prazer. Apresentando a sua diferenciação entre a raiva e o ódio, Aristóteles compara o ódio a uma inimizade, um não querer ter parte com, e está em oposição à amizade, que é o querer estar e ter parte com o outro. O amigo deseja o bem, enquanto o inimigo deseja o mal. Mas no ódio, não se sente obrigado a causar o mal, a ser o autor de qualquer sofrimento. Apenas não quer que o outro tenha sucesso, quer que o outro não tenha vitórias, enquanto a raiva quer vingar, causar danos, dor, sofrimento. Na raiva não basta que o outro perca, tem de estar ciente de quem lhe fez perder, de quem lhe causou prejuízo, de quem lhe fez sofrer. Aí, o ofendido pela desconsideração sai da condição de invisibilidade, de desvalor, e se mostra até superior, porque ele pôde com o que lhe desdenhou. Ele foi mais esperto, foi mais forte, foi melhor. Para Sêneca, raiva é a pior das paixões, porque ela não consegue ficar escondida por muito tempo. Ela está sempre vazando de algum modo. Embora muitos sejam peritos em disfarçar, ela vai se manifestar. Algo que se enquadra no que escreveu Tiago, o organizador da igreja cristã no primeiro século. Ele disse: ninguém culpe a Deus ou a quem quer que seja por ser tentado ao mal. Cada um, porém, é tentado por aquilo que deseja, sendo por ele arrastado e seduzido. Este desejo engravida a mente da pessoa e dá à luz o pecado, que, quando consumado, gera morte. Não é por acaso que os investigadores criminais sempre querem saber se a vítima tinha algum desafeto, se teve algum problema pessoal com alguém. Isto pode desencadear uma raiva silenciosa que, como uma bomba relógio, um dia fará o seu efeito. E psicólogos e psiquiatras forenses sempre estão atentos aos detalhes que a raiva consegue fazer passar pela barreira que o sujeito tenta impor. Para o que odeia, não importa se o inimigo é consciente ou não do dano causado a ele. Se o odiado desaparecesse, estaria ótimo. A morte do odiado estaria de bom tamanho para o que odeia, mas não para o que tem raiva, pois ela impediria o ofensor de conhecer a vingança. Há um teor mais macabro na raiva, o que não isenta o ódio de sua maldade. Há nele uma banalização do outro, um desprezo também, mas que se dilui na multidão, na multiplicidade de endereços. O desafeto do ódio não tem uma face, não tem um nome, não é um indivíduo em especial. É um tipo, é um perfil, um rótulo, uma origem,
um partido, uma religião, um povo, uma etnia, uma raça, uma classe. Odeia-se em bloco pelo tom da pele, pelo saldo no banco, pelas crenças, pelas convicções, pelo sexo, pelo sucesso, enfim. O ódio não é discurso de um lado, o ódio é uma escolha deprimente da parte de muitos de alimentar o desejo de extinguir outros muitos. E a história mostra que não é raro que consigam. Hoje mesmo, há muitos sendo extintos porque muitos não se importam em ajudar, porque se importam que desapareçam da face da terra. A raiva, diferentemente, tem endereço claro: o ofensor, seja real ou imaginário, mas é ele ou são, no máximo, poucos eles, bem especificados. Dificilmente será generalizado. Geralmente o ódio é generalizado. Por outro lado, como o ódio não tem uma causa clara no tempo, porque sua motivação é indeterminada, também não se desfaz uma vez que o ofendido se impõe. Assim, o ódio é muito difícil de ser extirpado, uma vez que sua causa é muito fluida, genérica, difícil de decifrar até para o que a possui. O ódio não costuma se desfazer com o tempo. Se para Aristóteles a raiva é causada e acompanhada de dor, o ódio não. O que lhe acompanha é a fantasia criada pelo desejo do mal ao outro, fantasia prazerosa. É preciso enfatizar. Há uma questão muito subjetiva presente nesta análise que precisa ser trazida à luz. A interpretação do fato ou da imaginação que leva à raiva e a interpretação da quitação da ofensa. Qual será de verdade o grau da ofensa? Se depende da interpretação individual e à medida que a reflexão dessa memória se mistura à imaginação da vingança, não poderia haver uma deturpação do acontecido e uma desmedida da reação? Qual será o grau da percepção do limite da vingança? E se o ofensor se recusar ou parecer não reconhecer a importância do enraivecido? A que ponto esta raiva poderia levar? Sêneca sugere que a raiva seja tratada a partir dos indivíduos antes que ela cause danos à sociedade, ainda mais quando ela envolve figuras públicas. As figuras públicas são personas mistas e por isso carregam em si, além de si, tudo o que elas representam. A dimensão da raiva, neste caso, é potencializada. Aristóteles adverte que o ofendido parte do pressuposto de que ele merecia melhor consideração, mas seu juízo a respeito é garantia de verdade? Grupos minoritários ou não têm colocado a questão da raiva como força motriz para suas ações a partir da interpretação dos fatos. Citando o argumento do seu irmão Lúcio Novato, que considera a raiva útil porque nos torna mais combativos, o filósofo Sêneca lembra que a raiva é uma arma instável e que se fiar em seu governo é no mínimo irresponsável. Ele diz: se queres que o sábio se enfureça tanto quanto a indignação pelos crimes o exige, ele não haveria de enfurecer-se, mas de ensandecer, isto é, perder a razão, tornar-se louco. Se o homem sábio, não movido pela raiva, pode e deve agir contra as injustiças, o que diferencia do raivoso não é, então, a causa, mas o julgamento dessa causa. Sêneca compara o sábio a um médico. O doente é o enraivecido. A partir do conhecimento da doença, tanto um quanto o outro devem agir para curar, mas a dor e a interpretação que ela motiva, em regra, não levam a boas medidas.
porque muitos, sob a pressão da dor, desejaram até que lhes arrancassem um membro ferido ou a própria vida, o que o médico sequer cogitava necessário. E sem a raiva, ou seja, sem esse sentimento forte, mas enlouquecido, ele consegue melhor resolver o problema. E isso faz lembrar a definição de violência simbólica, onde só se considera violência se o sujeito interpretar a ação que está sendo colocada sobre ele como violência. Por exemplo, onde a mulher concorda com o uso obrigatório do véu, ela não enxerga seu uso como um tipo de violência. Quem interpreta como violência é quem pensa diferente. Ao mesmo tempo, a teoria da violência simbólica também dá margem para que qualquer pessoa interprete uma ação normal, sem intenções ou qualquer padrão deletério, como uma ofensa que justifique uma reação raivosa, imputando uma culpa ao acusado. O limite para a reação é, nesse caso, imposto pela imaginação, uma vez que o símbolo se passa como realidade. Toda vez que o sujeito se perceber ofendido, desconsiderado, e é preciso frisar que estamos falando de se perceber, o que não é sempre o mesmo que ser, ele se sente no dever de agir, no dever de vingar. Aristóteles lembra que isso pode criar um hábito, e o hábito que se adquire por essa prática não é facilmente demovido pela razão, sendo às vezes impossível. Ainda que a raiva possa, pela vingança que se compreendeu, restaurar o reconhecimento do valor do outro, o que mais se percebe é reação sobre reação num processo que vai ao infinito. Esse infinito extrapola tudo que possa ser chamado de justiça. E Sêneca, ele se preocupa em especial com não levar às gerações seguintes os problemas do passado, atingindo por extensão filhos, descendentes dos desafetos. Como a raiva é uma paixão muito forte, não é raro que alguns tenham na raiva sua razão de viver e sequer se reconheçam sem ela. A raiva toma conta de sua vida e ela já não se distingue da raiva. E lembremos, ela tem prazer na sua composição. Quando o filósofo Leandro Carnal, por exemplo, diz que não se importa com as pessoas que lhe xingam, porque sabe muito bem quem ele é, ou quando religiosos andam a chamada segunda milha, ou seja, fazem até o bem àqueles que lhe fazem o mal, levanta-se por oposição à questão dos inseguros. Estas pessoas são presas fáceis da raiva, pois já se encontram na defensiva, estão predispostos a interpretarem negativamente qualquer ação suspeita. De modo semelhante, Aristóteles aponta que aqueles que se pensam especiais, merecedores de regalias no tratamento, que creem ter direito ao poder, também costumam interpretar negativamente qualquer desconsideração ou consideração que não esteja à altura do que seu orgulho ou sua vaidade fazem pensar merecer, principalmente quando comparada ao tratamento dado a outros. Algo como: você deu um pedaço de bolo muito maior para aquele que para mim. Você elogiou o outro, não a mim. Você pagou mais ao outro que a mim. A profissão dele é mais valorizada que a minha. Você falou bem dele, mas não falou bem de mim. Principalmente
quando as pessoas já estão abaladas por outras questões, como passando por necessidades ou dificuldades, Aristóteles lembra, elas estão a um passo da raiva. Que diremos então daqueles que já estão em algum processo raivoso? Por já estarem na raiva, é muito fácil que essas pessoas venham aderir a outra raiva. Por isso, Sêneca adverte para não provocar quem já se considera provocado. Isso mostra que o contexto influencia muito no julgamento dos fatos e ele pode ajudar a ajustar ou desajustar a compreensão dos fatos. Nós somos muito precários na nossa sabedoria e essa precariedade nos deixa vulneráveis e nos predispõe a interpretações negativas. E aqui Sêneca adverte sobre um fator até então pouco abordado, que é o caráter voluntário da raiva. Ela é uma escolha livre de abrigar uma história, ou melhor, de abrigar uma versão dela e abrigar um plano de vingança, mesmo que esse plano não contenha nenhuma estratégia a princípio, que seja apenas um desejo acariciado, alimentado e aprovado pela razão do sujeito e que se estica até encontrar o momento e a forma propícia para se materializar. Já o ódio raramente aparece sem uma articulação. Geralmente não é do sujeito individual, mas daqueles que o instigam. Há aqueles que são especialistas em semear contendas entre os irmãos, entre os semelhantes, aqueles do tipo que Salomão considerou os que o mundo não pode suportar. Se para muitos o ódio, embora tendo causa desconhecida, parece necessário e justificável, é provavelmente porque ele advém de uma memória que foi plantada, que foi regada e fertilizada para dar o fruto que deu. Essa força tão grande, tão perigosa e de certa forma incontrolável merece atenção. E creio ser de esperar uma palavra sensata para um mundo ensandecido, como se os ensandecidos ouvissem palavras sensatas. Mas vamos tentar ajudar. Cuidado com aqueles que, falando de amor, estimulam contendas. Amar a quem pensa igual não é amor, é conveniência. Somos todos irmãos, mortais, tão frágeis como uma flor que tem poucos dias de glória. Não se deixe enganar. Lute apenas a sua batalha. Interprete você a sua experiência. Não compre a raiva do outro, nem assuma o ódio que não é seu e nem deveria ser de alguém. Juntos, é claro, somos mais fortes, sim, mas mais forte também ficam os males quando nos juntamos para os somar. Palavra sensata mesmo é a de Paulo, o apóstolo, contemporâneo do filósofo Sêneca, tendo morrido 2 anos após aquele. Ambos morreram em Roma. À semelhança do que Sêneca escreveu em sua obra de ira, Paulo escreveu aos Efésios: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Outra palavra sensata é esta de Martinho Lutero. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Parafraseando, é impossível impedir que a raiva ou o ódio passem pela sua mente, mas você pode expulsá-los antes que você se torne a casa deles. Aqueles que me derem licença, eu gostaria de fazer uma provocação à sua razão. Entre a raiva e o ódio,
qual é mais nocivo? Por quê? Coloque o seu parecer aí no comentário